Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Desejamos aos ouvintes da Rádio Palavra Acústica a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe-os nesta palavra também. Amém. Que diz o quê? Diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repete assim comigo: mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado, Senhor, por essa oferta, por esse resgate, pela sua vida. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor veio para servir e o Senhor serviu com a sua vida. Damos glória, Senhor, por essa palavra, que o Teu Espírito Santo que está aqui possa falar poderosamente em nossos corações, acrescendo fé em cada um de nós, edificando, exortando e consolando em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa palavra do Senhor Jesus, ele diz quando as pessoas estavam disputando quem seria o maior no reino de Jesus, né? Aí tem lá o João Marcos e o seu irmão, o Tiago, e disse assim a mãe dele: deixa um sentar à sua direita, outro à sua esquerda, quando você estiver no teu reino. E Jesus depois vai dizer assim: olha, quem quer ser maior tem que ser servo. E aí vai falar dele mesmo, né? O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E eu quero falar dessa parte que também está dentro do servir, né? O resgate que o Senhor veio fazer em nossas vidas. E para falar do resgate, eu estava lendo hoje o livro de Ruth, que é um livro, querido, muito lindo, muito gostoso de ler. É um livro que começa com uma história um pouco triste, mas de repente, claro, todas as histórias onde Deus está fazendo parte, ela sempre termina bem. Amém? Pode ver na Bíblia. Você vai ver homens sofrendo, homens que parece que vai dar tudo errado, que parece que tudo acabou ali, aí o fim dessas pessoas que estão em Deus sempre terminam bem. E o livro de Ruth é um livro assim, né? Então, só para dar um fundo para você, né, eu quero dar um resumo da história, para depois a gente meditar em algumas coisas aqui lindas desse livro. Elimeleque, casado com Noemi, tinha 2 filhos, o Malom, que ele não era mala, né, é Malom, e o Quilom, que também não era gordo, porque tinha quilos não. Malom e Quilom, diz comigo, Malom e Quilom. Então, filhos de Noemi com Elimeleque. E aconteceu, eles moravam em Belém, de Efrata, onde Jesus nasceu depois, né? E de repente houve uma fome na terra. Aí o que eles fizeram? Pegaram e foram lá para as terras estrangeiras, saíram da terra do povo de Deus e foram para Moabe. E lá em Moabe os seus filhos se casaram. Malom casou com Ruth, que é o nome do livro, e Quilom casou com Orfa. E aí o que aconteceu lá? Lá aconteceu uma tragédia. Porque Elimeleque, esposo de Noemi, faleceu. E depois falece os seus 2 filhos e ela fica, né, Noemi, com as suas 2 noras, viúvas. As 3 viúvas nessa história. E é uma história triste. Aí Noemi decide voltar para Belém. E nessa vinda, ela disse para as 2 noras: olha, não precisa voltar não, fica vocês aí, eu vou para a minha terra, para o meu povo. A Orfa ouviu o conselho de Noemi, mas a Ruth diz: não, aonde a senhora for, eu vou. Talvez no coração dela houve uma coisa linda, que é a compaixão. Ela disse: puxa, minha sogra vai ficar só. Talvez ela gostava muito de Noemi, o tanto quanto a Orfa não gostava, né? Então ela gostava muito. Ela diz: não, eu vou com você. O seu povo, ela nem conhecia, mas ela disse: o seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. É uma história linda de alguém largando tudo para trás, largando o lugar onde morava, os seus costumes, com o seu povo, com a sua parentela, para vir com sua sogra de volta a Belém. E elas chegaram em Belém, e chegando em Belém, Noemi tinha perdido as suas terras, né? E ela estava lá pobre. E aí,
era uma época de colheita e começaram a rebuscar. Como Noemi já era de idade, né? A Ruth foi rebuscar espigas. E ela começou a rebuscar. Tal. Tinha uma lei de Israel que dizia que lá que Moisés deixou, que quando se colhesse, não voltasse rebuscando o que caiu, o que sobrou, que isso ficasse para os pobres, para os estrangeiros. E ela foi lá e trouxe. Então ela serviu de uma pessoa que abençoava a sua sogra, né? Mas aí a sogra deu um conselho para ela. Existia um rapaz que se chamava Boaz. Diz comigo, Boaz. Boaz era parente de Noemi. Boaz era parente. E além de Moisés, dizia que se houvesse um parente próximo, esse parente próximo podia resgatar as terras perdidas para devolver a esse parente. E ela deu uma ideia. Ela disse assim: olha, vai atrás desse Boaz. Quem sabe a gente consegue as terras de volta. E aí, naquela época da colheita, eles tinham o costume também de à noite ficar deitado nas eiras, para que ninguém viesse roubar. E Boaz, né, que estava lá naquelas terras onde estava colhendo, ele era dono de muitas terras e muitas propriedades, e ele também, né, era alguém que plantava, ele estava lá deitado. De repente, Noemi, à meia-noite, diz a palavra, e eu acho que está até aqui embaixo, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ela deita aos pés de Boaz, e ela descobre os pés dele. Tinha uns costumes meio doidos desse povo, né? E ela disse assim: lança sobre mim a sua capa. Ele lançou a capa sobre ela. E lançar a capa significa tomar posse de alguma coisa. Você vai ver que Elias, quando estava passando o profeta, né? Eliseu estava com suas 12 juntas de bois arando. O que Elias faz com o manto? Joga sobre Eliseu e diz: olha, o que eu fiz está feito, não pode mais voltar atrás. Você vai ser profeta como eu. E acontece isso à noite, ele entendeu, né? Ele até elogiou ela, dizendo: puxa, você é tão jovem, né? E viesse até a mim, um rapaz mais de idade, né? Não fosse atrás de jovem, mas pensasse é o que nós vamos meditar, não vou comentar agora, senão vai adiantar. Mas, encurtando a história, o Boaz acaba se casando com a Noemi. Tinha um outro parente mais próximo, mais chegado, então até Boaz, para não descumprir a lei, mandou que se chamasse os anciãos da cidade, e o parente mais próximo, que era irmão na realidade de Elimeleque, né? E ele era só primo, então ele era sobrinho na realidade, perdão, e ele trouxe lá e diz: olha, você vai querer resgatar a terra do nosso parente ou não? Porque você é o mais próximo, depois sou eu. E o cara disse: não quero não, pode ficar para você. Então ele diz: olha, então eu vou tomar posse, eu vou casar com a Ruth, para fazer sucessão da família, porque a família acabou ali. Morreu, né, o sogro, morreu os 2 genros, acabou a família. Então ele diz: então eu vou suceder filhos ao meu parente também. E por ele ser parente mais próximo, ele resgatou a terra que era do Noemi e trouxe tudo de volta. Então nós vemos aqui em Boaz o símbolo de Jesus Cristo. Aliás, a gente sabe que todos os livros da Bíblia contam a história de Jesus. Não é a história de Moisés, nem de Abraão, nem de Ruth. Aqui é mais um livro que é a história de Jesus, onde Jesus é o resgatador. Boaz se tornou o resgatador e casou com Ruth. Tá? Então é um livro muito lindo e de uma simbologia muito linda. Se você ler o livro, e ele não é tão extenso, querido, pega na tua casa hoje, amanhã, pega para ler ele. Ele é rapidinho, são 4 capítulos só, e rapidinho você lê a história. Quando você estiver lendo, pensa ali. É a história de Jesus e a sua igreja. Amém? Então algumas coisas que eu quero meditar com você nesse livro, né? E algumas coisas que eu percebi que tem nesse livro aqui. Tem muito mais, tá? É que o nosso tempo é curto, então a gente pega alguma coisa que o Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite. Primeiro, é que Ruth pensou na continuação da família. Quando ela diz assim o texto lá, que não escolheu os mais moços e os atraentes, porque
O Boaz, ele teria mais ou menos, olha só para você entender, uns 80 anos, diz a história e a tradição. E uma moça, ela devia ter quanto? 25, 30. Então você percebe que Ruth estava interessado em resgatar terra para sua sogra. Ela estava pensando em trazer de volta aquilo que ela tinha perdido, e não a sua própria vida, porque Boaz disse: existem tantos jovens atraentes, mas você tem um coração generoso, você pensou na sua família. Então eu vejo uma coisa linda aqui, de alguém que não está aí pensando em si, de alguém que sacrifica a sua vida, de alguém que toma algumas decisões, não pensando em si, mas pensando no próximo. Ruth tipifica a igreja, querido. E nós somos um corpo e somos a igreja. Eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pegar uma calculadora da vida e pensar que o resultado sempre tem que atingir também o meu irmão, sempre também tem que abençoar o meu irmão. E muitas das vezes a gente vai renunciar a umas coisas e por causa do reino fazer outras. Muitas vezes não é lógica essas coisas que a gente toma como decisão. A igreja pensa assim. Amém? Você é igreja, glória a Deus, você tem que pensar dessa mesma maneira. Amém? Fala, querido. Aqui sabe do quê? Da igreja que ela poderia escolher um caminho mais fácil e egoísta, né? Muitas vezes, mas prefere Jesus com muita renúncia. Jesus com muita renúncia é muito melhor do que a vida fácil do mundo. Como Ruth, que poderia ser atraída, claro, ela é jovem pelos jovens da mesma idade, mas ela renunciou tudo aquilo por causa de Boaz. A Bíblia diz em Isaías 53, Jesus não tinha beleza e nem formosura, não achamos nele isso. A Bíblia que diz isso. Então Jesus foi uma pessoa que, quando ele esteve, a gente vê as narrações, muitas pessoas o renunciaram. Muitas pessoas disseram: esse aí é filho do carpinteiro, é filho de José, esse aí. Mas muitos foram atraídos por ele e renunciaram à vida fácil, renunciaram tudo que era fácil para se entregar a esse Boaz, a esse Jesus. Glória a Deus. E Boaz, vamos falar dele, já velho, também pensou, querido, olha em quem Boaz estava pensando, na família de seu parente, resgatando a terra de volta pelo casamento com uma estrangeira. Ele também pensou na sua parentela e ele casou com uma estrangeira. A lei de Israel dizia que o povo judeu deve casar com o povo judeu. Moabe era uma terra distante, era uma terra cananeia na realidade, onde Deus proibiu a união. Mas com quem Boaz vai casar? Com uma mulher estrangeira. Fala do quê? Jesus, para se tornar o nosso parente mais próximo, o que ele teve que fazer? Ele teve que se encarnar, entrar na raça humana, se tornar como um de nós. Porque como Deus não ia servir, ele teria que ser um homem. Ele tinha que se tornar um de nós. Se fez carne e habitou entre nós. E aí ele se torna o parente mais próximo. Ele se torna homem como nós. Ele pensa em nós. A Bíblia vai dizer que ele não tomou como usurpação a ser igual a Deus, mas deixou toda a glória para casar com a igreja, para casar com a noiva. E olha que interessante, que é estrangeira. Eu não sou judeu, você também não é. Jesus casou com quem? Com os estrangeiros. Porque o seu próprio povo o renunciou, o seu próprio povo o matou. Diz que preferiram mais as trevas do que a luz. O seu próprio povo que disse assim: crucifica Jesus e solta Barrabás.
E aí Jesus vai ser aceito por quem? Pela igreja. Que igreja? Gentia. E ele casa com a gente. Se tornou nosso parente mais próximo. Amém? Para quê? Diz comigo, para resgatar. Para resgatar. Só pode ser resgatado quem está preso. Só pode ser resgatado quem não tem como sair de uma situação. E Jesus veio para casar com a gente e nos resgatar. Amém, querido? Olha essa passagem que eu coloquei aqui de Ruth 3:8, que é aquela parte que eu estava comentando com você. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, que era Boaz, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Quem ela era? Era ela, Ruth. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Diz assim comigo, estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Então, o que é a capa de Jesus sobre nós? Porque Boaz estendeu a capa para ela. O que é a capa de Jesus para as nossas vidas? Diz assim, é o seu sangue. Porque o sangue de Jesus é resgatador. Nenhuma alma sai das mãos do diabo, sai das trevas para ir para a luz, se o sangue de Jesus não for derramado na vida dele. Porque o sangue de Jesus tem poder. Diz comigo assim, o sangue de Jesus tem poder. Só Ele, querido, nos resgata. É a capa que Jesus lançou sobre nós, para que nós pudéssemos ser dele. Por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Ele comprou de todos os povos, línguas, tribos e nação, com o seu sangue. Fomos comprados, fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Amém? O que Ele resgatou? A nossa vida. E olha que interessante, mas não só a nossa vida, tudo que nos pertence, tudo que nos rodeia, tudo que diz que é nosso. Então, quando o sangue de Jesus vem sobre a vida de um homem, a primeira coisa que o sangue resgata é essa alma do inferno. Mas não é só isso. Esse sangue vem sobre a família, sobre sua casa, sobre seus bens, sobre sua profissão, sobre o seu trabalho, sobre tudo. Porque o diabo ele não rouba suas vidas, ele rouba as coisas que as pessoas têm. E muitas vezes nós temos que pedir para o sangue de Jesus ir em todas as áreas. Nós temos que crer com essa fé, que o sangue está nos resgatando de tudo. Porque muitas vezes nós podemos estar presos num cativeiro de alma. Jesus tem que nos resgatar de uma emoção, de um trauma, de uma coisa que não está certa na nossa vida. Por isso que estou dizendo, o sangue de Jesus, ele é muito mais profundo, ele vai muito mais além do que a gente pensa. E a gente tem que permitir que esse sangue vai passando, né, em tudo, no espírito, na alma, no corpo, na casa, no trabalho, em tudo Jesus vai resgatando das mãos do diabo coisas e áreas que estavam presas por ele. Nós temos que tomar posse disso. Amém? Nós temos que saber isso e entender isso. O diabo não quer que a gente descubra que algumas áreas ainda estão sob o poder dele. A Bíblia diz assim lá em Efésios: não deis lugar ao diabo. Olha que interessante que Paulo está escrevendo a crentes. E a palavra lugar lá significa província, jurisdição. Não deis jurisdição ao diabo. Algumas áreas da sua vida não dá para ele. Toma posse, segura, o meu sangue está com você. Então, assim como Boaz lançou a capa sobre Ruth, Jesus nessa noite quer que a gente saiba que Ele lançou o sangue sobre nós e somos livres no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Onde que eu estava? Então Ele nos resgatou, querido, dessa escravidão. Está aqui embaixo. Dessa escravidão. Por isso que Mateus 28, no começo que nós lemos aqui, o 20, 28, diz assim: veio para servir
e dar sua vida em resgate por muito. Dar a vida é dar o sangue, é isso que a palavra quer dizer. Porque Jesus teve que dar o sangue. Ele teve que dar sua vida em resgate por muitos, não por todos, porque não é todos que vão aceitar. Por muitos, porque ele saberia que muitos iam o aceitar. Então nós já fomos resgatados. Amém? Nós já fomos resgatados. Eu quero ler, se você conseguir me acompanhar, vai lá no Isaías 61, eu quero ler vários versículos aqui com você. Nós vamos ler no Isaías 61, do 1 ao 4, depois eu vou ler do 10 ao 11, que fala de tudo isso, está falando de resgate. Aqui o Isaías 61 é um capítulo que fala de resgate, né? Principalmente o começo dele aqui. Eu não vou ler tudo, eu vou ler 61 do 1 ao 4, e depois vou ler o 10 e o 11. Onde Jesus leu uma parte desse texto, só o comecinho, quando ele, antes de começar o seu ministério, ele leu na sinagoga esse texto aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, né? Está falando dele. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. São aqueles que estão em cativeiros. Isso aqui tudo é resgate, viu, querido? E pôr em liberdade os algemados também é resgate, é liberdade. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse apregoar o ano aceitável do Senhor fala do 50º ano, que todo 50º ano em Israel era o ano do jubileu. E nesse ano, o que se apregoava? Tocavam as trombetas por todo Israel, os escravos iam sendo libertos, e aqueles que perderam também a sua propriedade, né, tinha que aquela pessoa que acabou pegando a propriedade como dívida, tinha que devolver para o dono. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo: eu sou resgatador, todo escravo vai ser livre. É isso que o Senhor está dizendo. Mas é através da capa, é através do sangue. Só aqueles que foram, né, que Jesus lançou a capa sobre ele, porque ele se achegou aos pés do Senhor como Ruth. Olha lá, por que Boaz lançou a capa nela? Porque ela foi aos pés de Boaz, Ruth. Porque ela estava lá. Tem muitas pessoas que querem Jesus, querem salvação, querem resgate, mas não vem aos pés de Jesus. Se não vir aos pés de Jesus, ele não lança a sua capa. E vamos continuando. O dia da vingança ainda não aconteceu. Esse dia da vingança vai ser os 7 anos de grande tribulação. Dia de vingança contra Jacó, dizem outras passagens. Olha lá: consolar todos os que choram, e pôr sobre Sião, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Tudo aqui é a capa que o Senhor lança e vai resgatando de todos esses maus, luto, angústia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados. O que é isso? Resgate. Era um lugar assolado, mas agora vocês vão edificar nele. Vai ter cidade de novo, vai ter casa de novo. Restaurarão os que de antes destruídos e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isso aqui é o quê? Resgate. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que veio, que nunca ouviu falar o evangelho, que viveu a vida como queria viver, como que ela vem para o Senhor? Ela vem como uma cidade destruída, uma cidade assolada, uma pessoa totalmente roubada, matada no espírito, toda enferma. Aí ela se achega a Jesus, Jesus lança a capa sobre ela e diz, né, isso é uma profecia espiritual, ela é eterna, querido. E ele diz assim: você era a cidade assolada, agora você é a cidade habitada. Eu vou te reconstruir, eu vou te edificar. Eu sou o teu Boaz, eu lanço a capa sobre você, igreja. Amém? Então vamos lá para o versículo 10, só o 10 e o 11 agora.
regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, olha lá a capa aí, e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Aqui fala dessa união de Boaz e Ruth, de Jesus à igreja. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que se nele se semeia, assim Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O que o Senhor vai fazer na sua vida? Justiça e louvor. Vai ter motivos para você louvar o Senhor. Vai ter motivo para muitos olharem para você e louvar o Senhor por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Porque você está casado com o resgatador. Você está casado com Jesus Cristo. Amém? Casado não, nós estamos prometidos, somos noivos. Mas não sei se você sabe, pela tradição judaica, aqui não. Nos países ocidentais, mas os judeus, quando ficavam noivos, eram como casados, só tinha que esperar a hora de morar junto, mas era tido como casado, até porque se a noiva traísse o noivo, eles só eram noivos, ela tinha que morrer apedrejada, porque pela lei já estavam desposados. Por isso que José quis largar Maria secretamente, porque eles já estavam desposados, era como casados, e ela estava grávida. Ele diz, meu que não é, de quem que é? Eu vou largar dessa mulher secretamente, eu não quero prejudicar ela, eu gosto dela, eu vou embora, sei lá. Entendeu? Então nós já somos noivos. Nós, a igreja, estamos noivos, desposados com Cristo. Nós já estamos como casados, só não estamos morando no mesmo lugar, mas logo vamos para a casa do Pai. Amém? E concluindo, querido, só para a gente encerrar aqui algumas coisas interessantes também. Foi quando Ruth veio para Belém com sua sogra Noemi que ela encontrou Boaz, o resgatador. Olha, ela veio para Belém. Belém significa o quê? Casa de pão. Diz comigo, Belém é casa de pão. Casa de pão. E aonde a gente vai encontrar o resgatador? Na casa de pão. Onde é a casa de pão? A casa de pão é a igreja. Não igreja construção, igreja reunida. Pode ser debaixo de um pé de abacateiro, pode ser numa praça, não sei aonde. Ali tem pessoas se entregando ao resgatador. Ali tem pão, casa de pão. É na casa de Deus, que também é o culto que a gente faz sempre, que a gente sempre está encontrando o resgatador, que nós estamos sempre sendo ministrados por Ele, que a sua capa está sempre sobre nós. Salmo 133. Como é bom e agradável os irmãos unidos viverem juntos. Ali o Senhor ordena a sua bênção, ali o Senhor resgata, ali o Senhor lança a sua capa. Amém? Enquanto nós estamos aqui, desde que nós começamos o culto, cantando, orando, dizendo ao Senhor, Tu és tudo que eu preciso, Tu és tudo que eu preciso, o que tem sobre nós nesse ambiente? A sua capa, o seu resgate. Amém? Todas essas palavras estão se cumprindo, vocês são carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, na casa do Senhor. É aqui que o Senhor está tirando de nós manto, né, a roupa de luto e pondo roupa de alegria, ungindo com óleo, tirando todo luto, tirando toda a morte. Não pensa, querido, que essa teologia que tem aí agora, que igreja sou eu e eu fico em casa e eu oro em casa e está tudo certo em casa. A igreja, ela só funciona junta. Pessoas com pessoas, corações com corações. O Espírito Santo desceu em Pentecoste, quando cada um estava na sua casa ou quando a igreja estava junto esperando? Quando ela estava junta. 120 foram batizados. Diz a palavra que a igreja se reunia todos os dias na comunhão, no partir do pão,
E o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, e o Senhor ali agia. Você vai ver que tem uma segunda vez que a igreja se reúne, diz que tremeu o lugar de novo, e foram cheios do Espírito de novo. Quando eles estavam reunidos. Não cada um na sua casa. Então é importante que a gente não perca o contato de estarmos juntos. De estarmos falando junto a palavra do Senhor. De estarmos profetizando junto. De estarmos esperando juntos. Amém? Querido, é um corpo. Formigueiro não existe sem formigas. E formigas trabalham juntas. Uma colmeia também não existe se não tiver abelhas juntas trabalhando, cada um na sua função. E a colmeia é abençoada, o formigueiro é abençoado, a igreja é abençoada quando nós estamos juntos. Glória a Deus. Casa de pão, padaria. O pão vivo do céu está presente aqui nessa noite. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E para encerrar, querido, a história de Ruth vai nos mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz, e Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Muitas vezes você faz. Muitas vezes eu não faço porque eu sou pastor, eu sou perfeito. Amém? Mentira. A gente precisa se vigiar. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Você vai ver que Ruth, olha que coisa linda que eu gosto da Bíblia, esses detalhes que muitas vezes a gente não percebe. A Ruth, ela entra na família, na genealogia de Davi e na genealogia de Jesus. Olha que coisa linda. Uma estrangeira, uma moabita. O povo de Israel não gostava de estrangeiro, mas ela entra na família de Jesus. Lê Mateus capítulo 1 na sua casa, é rapidinho, só o primeiro. Está escrito lá, genealogia de Jesus. Começa a ler lá. Aí vai chegar uma hora que vai passar por Ruth. Boaz casou com Ruth. Você sabe que Ruth, ela foi bisavó de Davi. Olha que pertinho que estava. Davi foi um dos maiores reis. Jesus é chamado filho de Davi. Deus não faz acepção de pessoa, querido. Muitas vezes parece que Deus escolhe quem não é mesmo para ser. Boaz e Ruth foi bisavô de Davi. E olha que interessante, se você volta um pouco. Olha, de quem Boaz? De quem que Boaz era filho? Vamos ver se vocês sabem. Olha que interessante. São detalhes da Bíblia que a gente conhece o nosso Deus. De quem Boaz, que foi resgatador, que casou com Ruth, de quem Boaz era filho? De Salmão, não é Salmão, com Raabe. Quem Raabe era? Uma prostituta da cidade de Jericó, onde o povo veio conquistar. E ela foi uma mulher que entrou na lista dos heróis da fé. Porque sendo uma prostituta, recebeu em sua casa os espias, guardou os espias, e a casa dela não ruiu, que estava em cima do muro. Jericó inteiro ruiu. Aí um tal do povo judeu acabou casando com essa Raabe, que era prostituta. Teve um filho chamado Boaz, que casa com uma estrangeira chamada Ruth, que entra na família de Davi e na genealogia de Jesus Cristo. Essas coisas eu acho lindo na Bíblia, querido. Deus é Deus. Coisa que você não dá nada, coisa que você fala, e ele vai lá e escolhe, e exalta. Olha que lindo. Amém? Que nessa noite você fique com essa palavra, querido, sabe? Existe um manto sobre você. Existe um manto sobre a tua vida. Se um dia você se entregou ao Senhor Jesus de verdade, e eu sei que você se entregou, que você deu a sua vida para Ele, sabe? Há um manto na sua vida. Esse manto é o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus tem poder. E Ele já resgatou a sua alma, mas não para aí, Ele está resgatando todas as áreas da sua vida que ainda não foram resgatadas. Amém? Glória a Deus. Fecha os